Café arqueológico. Uma descoberta fantástica. No Palatino, sob as ruínas do Palácio de Otávio Augusto, foi encontrada a Gruta de Rômulo e Remo. Exatamente lá, reza a lenda, foram eles amamentados por uma loba. Rômulo, então, teria matado o irmão e fundado a cidade de Roma. A localização da caverna foi indicada por textos clássicos de Dionísio e Plutarco, e a cúpula adornada com mosaicos de mármore e conchas confirma os relatos de que o local teria sido transformado em templo pelos primeiros romanos. Fascinante, não é? Mas por quê? Quais são os motivos de tamanha atração? E ainda, qual a utilidade da arqueologia? Seria ela mero entretenimento cultural? Serviria apenas à satisfação luxuosa de curiosidades inúteis? Em O Crime de Silvestre Bonnard, obra de Anatole France, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de 1921, o personagem principal assim raciocina. Entristeci, no entanto, ao pensar que o esforço que fazemos nós, os chamados sábios, para reter e conservar as coisas mortas, é um esforço cansativo e inútil. Tudo o que viveu é alimento necessário às novas existências. O árabe que armou uma cabana com o mármore dos tempos de Palmira é mais filósofo do que todos os conservadores dos museus de Londres, de Paris, de Munique. Bonnard continua, mais à frente. Que fazer ainda aqui? Por que acabar perdendo os olhos sobre pergaminhos, que não me dizem nada mais que valha? Eu os decifrava outrora, esses velhos textos, com entusiasmo. Que esperava encontrar neles? A data de uma fundação piedosa, o nome de algum monge iluminista ou copista, o preço de um pão, de um boi, ou de um terreno, uma disposição administrativa ou judiciária, isso ou alguma coisa a mais, alguma coisa de misterioso, de vago e de sublime, que acendesse a minha alegria. Mas, durante 60 anos, procurei essa coisa, e não a encontrei. O que dizer das questões do alfarrabista Silvestre Bonnard? O objetivo da arqueologia é analisar a estrutura e o funcionamento de sociedades, que geralmente já encerraram seu ciclo de vida, e os restos materiais por elas deixados, são então recuperados e interpretados. As conclusões atendem às necessidades existenciais do homem de vislumbrar as realidades a ele invisíveis, por serem passadas. Os artefatos arqueológicos figuram como mediação entre o mundo ilimitado, do invisível, e o mundo limitado do meu cotidiano, e da minha visibilidade, ensina o professor Ulpiano Menezes. Essa ligação é o que chamamos de cultura. Se o homem só conhecesse o instantaneamente visível, cada atitude ou reação seria sempre um recomeço. Isso não ocorre, segundo Menezes, porque em toda resposta que o homem dá, existe a presença das experiências anteriores, a ação da memória. Não se trata de experiências pessoais, obviamente, e sim da memória cultural. Resumindo, podemos afirmar que cultura é a influência da soma de experiências anteriores, perpetuadas pela memória coletiva, sobre a ação humana. Daí a importância da história. É preciso, porém, considerar somente os fatos e respectivos objetos materiais que foram relevantes. Nem tudo é histórico. Apenas o que não é universal, e nem singular pode ser assim caracterizado. Se todos os acontecimentos e coisas fossem idênticos, não haveria história. Por outro lado, se todos eles fossem únicos e inéditos, inexistindo a possibilidade de repetição, o resultado seria o mesmo. Menezes Burila. Histórico é aquilo que se encontra entre a homogeneidade absoluta e a heterogeneidade irredutível. Enfim, qual seria a exata contribuição da descoberta da gruta mitológica? Trata-se com certeza de um achado relevante e histórico, que nos revela parte do mundo invisível. É muito cedo, porém, para afirmar como e em que medida essa contemplação afetará nossas futuras ações. Na verdade, talvez nunca possamos identificar. A questão é menos racional que sensitiva. A coisa procurada por Silvestre Bonnard não pode ser plenamente compreendida, mas não há como negar que exista. Como ele mesmo afirmou, sem ela nenhuma obra de espírito seria tentada na Terra.